Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para continuar nossa conversa sobre genética e lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo e-mail que eu vou responder o mais rapidamente possível. A aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes, tá? Então a gente vai falar a primeira parte, vamos fazer um intervalinho e aí a gente começa a segunda, ok? Então vamos lá. O assunto de hoje é como ocorre a transmissão hereditária nos seres humanos. Então, na verdade, em outros organismos também, mas a gente vai focar principalmente na espécie humana. Esse conteúdo está no módulo 13, né, no capítulo 13, e depois, se vocês puderem dar uma lida, vai ser legal, tá? Então, vamos lá. Então, nessa parte 1, a gente vai falar das características, né, genéticas humanas, eventos ligados à questão da probabilidade e a análise de duas características que acontecem ao mesmo tempo, que foi descoberto também por Mendel, né? Então, continuando os estudos de Mendel, e a gente chama ficou conhecido como a segunda lei de Mendel. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre cada um desses assuntos. Bem, as características humanas, né, as características genéticas, algumas características elas apresentam o mesmo padrão que Mendel verificou quando ele enunciou a primeira lei, né, quando ele trabalhou com as ervilhas. Então, eu vou dar alguns exemplos, vou mostrar alguns exemplos, alguns deles inclusive vocês conhecem, né, já viram. E esses exemplos eles mostram algumas características que são determinadas por um par de genes, né, um par de alelos, e com relação de dominância completa, quer dizer, aquela relação em que basta ter um gene dominante para que aquela característica se expresse, né? Então vamos. A primeira delas, né, é o albinismo, né? Então aqui a gente tem uma foto com 3 pessoas albinas. O albinismo ele é determinado por um caráter recessivo, né? Ele é um caráter recessivo, é determinado por um par de genes recessivos, né? Então a gente chama azinho, que usa a letra inicial da característica recessiva. Então, se o indivíduo tiver 2 genes recessivos para albinismo, ele vai ser albino. Caso ele seja heterozigoto, né? Ele tenha o gene, ele seja azão-azinho, ele vai carregar o gene, mas não vai expressar o albinismo. E se ele for azão-azão, né, homozigoto para a pigmentação normal da pele, ele não vai apresentar também. Então, o albinismo ele é uma condição em que o indivíduo ele tem ele não tem a produção da melanina, né? A melanina é o pigmento que dá cor à pele, aos cabelos, aos olhos. Então, o albino ele não vai produzir essa substância e ele apresenta essa aparência, né? Os cabelos assim bem louros, brancos às vezes, né? E a pele também muito branca, inclusive não podendo se expor muito ao sol. A outra característica, né? Uma outra característica é a capacidade de dobrar a língua. Então, é um caráter dominante, basta que a pessoa tenha um gene dominante para essa característica que ela vai conseguir dobrar a língua. Então, assim, né, às vezes a pessoa fica tentando ver o colega e tenta e não consegue, isso daí não é um problema, não é uma incapacidade, eu não consigo enrolar a língua, não, isso é uma coisa determinada geneticamente. Então, se você não tem o gene dominante para enrolar a língua, dobrar a língua, não adianta que você não vai conseguir. Sardas. As sardas, elas também são determinadas por um gene dominante, né? Então basta a pessoa ter um gene dominante para essa característica, que a pessoa vai apresentar sardas, né? Isso daí também, a sarda também ela está relacionada à questão da produção da melanina. Flexão do polegar, quer dizer, você dobrar o polegar assim para trás, né? Fazer um ângulo de mais de 60 graus. Então ele é conhecido como dedo do carona e é determinado por os genes recessivos. É um caráter recessivo, então você tendo o gene recessivo em dose dupla,
você vai ter essa capacidade de dobrar o polegar, assim, fazendo esse ângulo para trás. Uma outra característica também ligada a um par de alelos é a característica do lóbulo da orelha solto ou preso. Então, o lóbulo da orelha é essa partezinha aqui da orelha, e quando ele é solto, né, dessa forma, ele é determinado por um gene dominante. Então, a condição de lóbulo de orelha solto é determinado, é uma característica dominante, e basta, como a gente está falando, né, como a gente falou, basta ter um gene dominante para que o lóbulo da orelha seja solto. Já o lóbulo da orelha preso, ele é determinado por um par de genes, pelo gene recessivo, né? Um caráter recessivo. Então, tem o par de genes recessivo, a gente tem aqui o lóbulo da orelha preso. Polidactilia. Polidactilia é uma condição em que a pessoa ela tem mais do que 5 dedos nas mãos ou nos pés ou em ambos, né? Então, aqui nesse caso, essa pessoa, né, essa criança, ela tem aqui vários dedos a mais nos pés e nas mãos também, né? E aqui a gente tem uma radiografia, né, um raio-x mostrando 6 dedos. Esse indivíduo ele apresenta 6 dedos na mão, né? É uma condição determinada por um gene dominante. Basta ter um para que a pessoa tenha um grau de polidactilia. Então pode ser assim vários, pode ser um a mais, pode ser um dedinho pendurado. Então assim, isso, por incrível que pareça, né? Essa é a característica dominante, mas a gente não vê assim na maioria da população, mas é o caráter dominante. Bico de viúva. Bico de viúva é uma condição que vocês observem, né? Quando você põe o cabelo para trás, então às vezes fica esse biquinho aqui, né? Então aqui a gente tem, né, o Leonardo DiCaprio e a Marilyn, né? Então a gente tem aqui o bico de viúva e é determinado por um gene dominante, é um caráter dominante, né? Então bastou ter um gene para ter o bico de viúva. Bom, eventos probabilísticos. Então vamos lá, né? Vocês já viram isso, né, em matemática, essa questão da probabilidade. Então, na verdade, isso aqui esbanjei no i, mas isso o que acontece? Existe uma ferramenta, né, uma ferramenta matemática, que é a probabilidade, que ela é empregada na genética. Ela ajuda muito a questão do estudo da genética, né? Então, através da probabilidade, a gente pode prever, né, ter uma ideia da chance de algum evento acontecer, né? Então, um pouquinho melhor. Como é que a gente calcula a probabilidade do acontecimento de um evento? A gente pega o número de eventos desejados, o que a gente quer, né, e divide pelo número total de eventos possíveis. Então, a gente tem, né, uma formulazinha que seria a probabilidade, é o número de eventos desejados sobre o número de eventos que poderão acontecer. Então, como é que a probabilidade pode ser aplicada à genética? Então, exemplo, né? Uma mulher está grávida, né? Um casal quer ter uma menina, eles não sabem o sexo do bebê, mas eles desejam ter uma menina. Então, como é que eles vão saber, como é que a gente vai ter uma ideia da chance que esse casal tem de ter uma menina, essa gravidez? Então, qual é o evento desejado? Ter uma menina. Então, o A, né, que seria o evento, né, seria 1. Os eventos possíveis, o que essa criança poderia ser? Ela pode ser um menino, um evento, ou pode ser uma menina, outro evento. Então, o S, né, seria 2, né? Os eventos possíveis 2. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir o evento desejado pelo número de eventos possíveis. Então, a gente dividindo, usando a fórmula, né? 1/2, 1 meio,
ou 50%. Então, esse casal vai ter uma chance em duas de ter uma menina. Não quer dizer que se ela tiver 2 filhos, uma vai ser menina. Não. O que quer dizer é que dentro das probabilidades, dentro das chances, ela tem uma chance em 2 de ter uma menina nessa gestação. Existem 2 regras para facilitar os cálculos em genética, né? A regra da multiplicação, que é chamada regra do produto ou regra do e a regra da adição, que é a regra do ou, né? Então, como é que funcionam essas 2 regras? Primeiro a gente vai ver aqui análise de um evento ou outro evento, né? Então, quando ocorrem eventos mutuamente exclusivos, o que é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que os 2 eventos não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Então, o que a gente faz? A gente soma as probabilidades isoladas. Então, a gente tem aqui a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B. A gente vai pegar a probabilidade do evento A e vai somar com a probabilidade do evento B. Então, por exemplo, quando a gente lança uma moeda, qual é a probabilidade de cair cara ou coroa? 100%. Por quê? Porque para cada probabilidade a gente tem, para cada evento, né? A gente tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Então, quando a gente soma 50% mais 50%, a gente vai ter 100%. Então, a gente tem essas 2 possibilidades, né? A probabilidade seria essa. Então, usando a fórmula da probabilidade, né, como a gente falou, a probabilidade de sair cara, 1/2, né, metade, e a probabilidade de sair coroa, metade. Então, a probabilidade de sair cara ou coroa, a gente vai somar 1/2 mais 1/2, e nós teremos 2 meios, que é igual a 1 ou 100%, tá? A outra regra, né, seria a regra do E. Então, quando que ela é aplicada? Quando a gente tem, então, por exemplo, quando são eventos iguais, ou quando são eventos diferentes, em que a ordem importa ou a ordem não importa. Então, eventos iguais, tudo bem. Quando os eventos forem diferentes, a gente tem aí 2 situações. Primeira situação, a ordem dos eventos importa, e segunda situação, a ordem dos eventos não importa. Então, como é que funciona isso? Então, vamos lá. Então, são eventos independentes. Como é que a gente obtém o resultado? Pela multiplicação dessas probabilidades. Então, no outro caso, né, na regra do ou, a gente somava. Na regra do e, a gente multiplica. Então, vamos lá. Vamos dizer que o casal, em 2 gestações diferentes, ele queira uma menina em cada uma. Então, o casal quer ter uma menina numa gestação e quer ter uma menina noutra gestação. Então, qual a probabilidade disso acontecer? Então, vamos lá. A probabilidade de ser uma menina na primeira gestação é 50%. A probabilidade de ser uma menina na segunda gestação também é 50%. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai multiplicar as 2 probabilidades. Então, vamos lá. 50%, né? 1/2 vezes 1/2, o que a gente vai ter? 1/4, que é igual a 25%. Então, a chance deste casal ter 2 meninas, uma em cada gestação, vai ser 25%. Ok? Agora, vamos imaginar que sejam eventos diferentes. Naquele caso eram eventos iguais porque eram 2 meninas. Agora, nesse caso aqui, a gente vai ver eventos diferentes e tem 2 situações. Numa situação a ordem importa e na outra situação a ordem não importa. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o casal queira ter 2 filhos, né? Então, lá, 2 gestações diferentes, um menino na primeira gestação e uma menina na segunda gestação. Então, nesse caso, a ordem importa, porque eles querem ter primeiro um menino e depois uma menina. A gente vai analisar, né? Primeira situação A e segunda situação B. Então, a probabilidade de A vezes, né, a probabilidade de B. Então, vamos lá. A probabilidade de ser primeiro um menino e depois, na primeira gestação um menino e na segunda gestação uma menina,
seria a seguinte: 50% de ser um menino, né? Porque é menino ou menina, então 50% de um menino na primeira, vezes, né, multiplicado por 50% de chance de ser uma menina na segunda. A gente vai ter aí 1/4, ou seja, 25% de chance de ser um menino na primeira e uma menina na segunda gestação. Agora, se a ordem não for importante, a gente tem duas opções. Primeira opção, né, seria menino primeiro e menina no segundo, e a segunda opção, menina no primeira gestação e menino na segunda. Então, como é que a gente faz aqui o cálculo? Então, a gente tem o seguinte, duas opções, vamos lá. A primeira, né, a primeira opção, menino na primeira, 50%, vezes, né, e menina na segunda, 1/4 ou 25%, como a gente já tinha visto. A segunda situação, né, a segunda possibilidade, menina na primeira e menino na segunda, de novo, 50% vezes 50%, dando 25%. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai, né, agora somar essas duas probabilidades. Então, nós temos aqui a probabilidade de ser primeiro um menino e uma menina, né, na segunda, ou a probabilidade de ser uma menina na primeira e um menino na segunda. Então, a gente vai somar 1/4 da primeira, mais 1/4 da segunda, 2/4, metade, né, 1/2 ou 50%. Então, nesse caso, a gente trabalhou com as duas situações. Primeiro um e segundo outro, primeiro outro e segundo um. E aí a gente no final soma essas probabilidades e encontra 50% de probabilidade desse resultado. Tá? Então, um resuminho, né? A probabilidade seria o quê? Né? Quando a gente relaciona um ou mais eventos que a gente quer, né, esperados, sobre o número de eventos possíveis. Então, relaciona um ou mais eventos esperados com o número de eventos possíveis. Né? Então, a gente divide. Regra do E, quando for E, a probabilidade de dois ou mais eventos independentes, né, que não se excluem, acontecerem, então a gente tem aí produto, então a gente multiplica. E a regra do OU, quando os dois não podem acontecer ao mesmo tempo, né, então é um ou outro, a gente soma as probabilidades deles acontecerem de forma separada. Tá? Então, a probabilidade de eventos mutuamente exclusivos, quer dizer, ou um ou outro, soma. Tá? A gente soma essas probabilidades. E a probabilidade de dois ou mais eventos independentes, né, a gente quer a mesma coisa, então a gente tem aqui o mesmo evento, a gente multiplica. E os eventos sendo diferentes, se a ordem for importante, a gente põe, né, a ordem e a gente multiplica as duas situações. Se a ordem não for importante, a gente vai pegar a probabilidade da primeira e da segunda, né, dessa ordem, e vai somar com as probabilidades dessa ordem aqui, tá? Isso aí, com o exercício, a gente consegue fixar bem. Voltando às ervilhas do Mendel, né? Então agora a gente vai aplicar, ele vai ver como que foi aplicada essa questão de probabilidade à situação das ervilhas, né? Então o que foi feito, né? Lembra que ele fez, né? Ele fez vários cruzamentos. Então ele viu em relação às cores, em relação à textura das sementes. Então a gente vai pegar aqui o exemplo relacionado com a textura das sementes. O que ele fez? Ele pegou sementes, ervilhas com sementes lisas, né? Ou semente lisa, que eram homozigotos dominantes, e cruzou com semente rugosa, com ervilhas de semente rugosa, que eram homozigotas recessivas. Na hora da formação dos gametas, como a gente já falou, cada gameta ele vai carregar metade, né, dos cromossomos, né, dos pais, né? Então, o que acontece?
o gene, né, a gente tem um gameta, vai levar o gene Rzão, e 50% dos gametas vão levar o gene Rzão e 50% dos gametas da semente rugosa vão levar o gene Rzinho. Então, na hora do cruzamento, né, da fecundação, o que a gente vai ter? A gente vai ter 100%, né, ele obteve 100% de ervilhas com a semente lisa. Por quê? Recapitulando, semente lisa é dominante, característica dominante. Basta ter um gene dominante para que o genótipo, né, seja esse, né? Então, para que o fenótipo seja semente lisa. Então, na verdade, o gene para a semente rugosa, ele não desapareceu, ele só está mascarado, né, pelo gene dominante, que é o gene de semente lisa. Então, a gente observa o seguinte, a geração F1, que é a primeira geração, ela foi toda, né, 100% de indivíduos de semente lisa, tá? Rzão, Rzinho, heterozigoto. E aí, o que se fez? A geração F2, o que eles fizeram? O que ele fez, o Mendel? Ele pegou elementos, ervilhas de semente lisa dessa prole aqui, né, da F1, e fez autofecundação. Então, o que acontece? Ele tinha certeza que a fecundação estava sendo feita entre elas, era a autofecundação. Então, os gametas formados, eles foram, como esse grupo, ele era heterozigoto, então ele formou 50%, os gametas masculinos eram 50% dominantes, 50% recessivos. Os gametas femininos, 50% dominante, 50% recessivo. Então, né, se o gameta dominante fecundou o gameta, né, dominante, se o gameta portando o gene dominante fecundou o gameta feminino portando o gene também dominante, o que a gente teve? Homozigoto dominante dando o quê? Semente lisa, né? Da mesma forma, se o gameta masculino recessivo fecundou o gameta feminino dominante, a gente teve também semente lisa heterozigota. E assim aconteceu também nas outras duas situações, né? Então, na geração F2, a gente tem, como foi falado, né, 50% de gameta Rzão, 50% de gameta Rzinho, tá? 50% aqui, de cada. Analisando esses eventos, né, de forma independente, o que a gente tem? Eles são eventos independentes iguais, eles ocorrem em indivíduos diferentes, mas eles se referem ao mesmo tipo de gameta. Então, a probabilidade do indivíduo formar gametas Rzão e Rzinho, como é que a gente acha isso? Será a probabilidade de gameta Rzão vezes, né, a probabilidade de gameta Rzão também. Então, aqui 50% vezes 50%, né, vai dar 25%, vai dar 1/4. Aqui, a mesma coisa, a probabilidade de produzir gametas Rzão e Rzinho, a gente também vai ter 25%, tá? Agora, os heterozigotos, então aqui, né? Os heterozigotos, a gente pode ter aí duas formas de heterozigotos, tá? Então pode ser assim, ele pode ser resultado da fecundação de Rzão fecundando Rzão masculino fecundando Rzinho feminino, ou Rzinho feminino fecundando Rzão masculino, tá? Então, com isso, a gente tem o quê? São eventos independentes e diferentes. Então, a gente tem aqui, né, a probabilidade de ser formado Rzão e Rzinho, a gente vai multiplicar, vai ser 25%. E a probabilidade de ser Rzinho e Rzão, a gente vai ter também 25%. Quando a gente junta, né, essas probabilidades, a gente vai ter metade, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, realmente, olha, 25% de Rzão,
25% Rzinho, Rzinho e 50% de heterozigoto, Rzão, Rzinho, ok? Então, qual vai ser a proporção genotípica? A proporção do genótipo, né? Da F2, o que a gente espera. 1/4 de Rzão, Rzão, né? Homozigoto dominante. 2/4 ou metade de heterozigoto e 1/4 de homozigoto recessivo, ou 1/2/1, que é a proporção que a gente espera no monohibridismo. Agora, a proporção fenotípica, né, a gente já calcula de outra forma, porque as sementes podem ser lisas ou rugosas. Então, se é ou, a gente vai somar, né? Então, a gente vai somar a probabilidade de ser lisa. Então, lisa pode ser como? Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, como é ou, a gente soma. Então, a probabilidade, né, vai ser 1/4 mais 2/4, que seria metade, né? Vai dar 3/4. Então, 3/4 e a probabilidade de ser Rzinho, Rzinho vai ser 1/4. Então, aqui 75% e aqui 25%, ou 3/1. Então, para as ervilhas, né, as ervilhas que nascerem, cada ervilha tem 3 chances em 4 de ser lisa, quer dizer, 75% de chance de ser lisa e 25% de chance de ser rugosa. E aí, né, Mendel não parou aí só nessa analisando uma característica. Ele resolveu, pensou, né, como é que seria se ele cruzasse indivíduos de semente amarela e lisa com indivíduos de semente verde e rugosa, ou seja, o que aconteceria se ele trabalhasse com 2 características ao invés de uma característica, né? Então aqui, olha, a gente pode observar ervilha amarela rugosa, ervilha verde rugosa, verde lisa e amarela lisa, né? Então vamos lá. O que ele fez? Ele agora está trabalhando com 2 características. Então ele pegou semente lisa e amarela, ela é totalmente dominante, né? E pegou semente rugosa e verde, também dominante, para 2 características. Então ele é homozigoto para cada uma das características, mas, né? Então vamos ver. Quais os gametas que ele forma em relação a isso? Então ele tem gameta Rzão, Vzão e gameta Rzinho, Vzinho. Como já era de se esperar, né? O que ele obteve? Obteve 100% de semente lisa e amarela, só que heterozigota. Então, as características rugosa e verde estão mascaradas aqui. Ela carrega, mas ela não mostra, não manifesta, ok? Aqui, só para mostrar para vocês a formação dos gametas. Então, como é que se formaram esses 4 gametas, né? Então, a gente tem aqui a formação dos 4 gametas. Lembra que o genótipo dele, né, o genótipo da ervilha, ela apresenta aqui 4 genes, né? Só que, na hora da formação dos gametas, o que a gente falou? Só 50%, né? Cada gameta vai carregar 50% dos genes de cada indivíduo. Então, a gente tem aqui, olha, cada gameta vai carregar só 50% dos genes. Então, aqui a gente tem a prole, né? A prole desse cruzamento. Então, a gente tem aqui os gametas femininos que foram formados, né? Então, o que ele fez na F2? Pegou esse indivíduo de semente lisa e amarela e cruzou com ele mesmo. Então, houve autofecundação. Então, a gente tem a garantia aí de que não houve uma contaminação. Então, a gente tem semente lisa e amarela, tá? Gametas femininos e gametas masculinos. E aí, no final das contas, ele obteve o quê? 16, né? Assim, 16 tipos, né? 16... como é que eu vou dizer? Vamos dizer que tenha sido 16 indivíduos, tá? 3 lisas para uma rugosa, 3 amarelas para uma verde, tá?
Aqui é um outro exemplo, né? Só para mostrar para vocês que não acontece só em ervilhas, né? Acontece em outros grupos também. Essa análise, né? A gente pode fazer essa análise também em outros grupos. Então aqui a gente tem porquinhos da Índia, né? Cruzando-se porquinhos da Índia de pelo curto e preto, heterozigotos com um igual, né? Então a gente vai ter também 9 para 3 para 3 para 1, ok? Bom, então agora a gente vai dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a segunda parte da nossa aula, ok? Até já!